Graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui presente e também ao presbítero Marcos, presbítero Rogério, ao pastor Ion, por fazer o convite de estarmos aqui refletindo, compartilhando, estudando juntos a Palavra de Deus. É sempre bom rever aqui irmãos, amigos e conhecer pessoas novas também, né? Bom, como já foi dito pelo Marcos, e vocês já podem ver aqui também no título do slide, nós falaremos a respeito da Páscoa. O título é Páscoa Judaica e o Cordeiro. Basicamente nós vamos dividir em 3 fases, tá? O estudo desta manhã. A instituição da Páscoa, né? Esse evento mundialmente celebrado, né? De algumas formas religiosas, seculares, mas é uma data no calendário mundial. Então nós vamos ver quando que tudo isso começou, né? A instituição da Páscoa, o cumprimento da Páscoa na pessoa do Senhor Jesus e como os judeus celebram hoje. Por isso nós temos aqui alguns elementos e a aula de hoje ela vai ser, nós vamos usar os nossos sensores, né? Ela vai ser visual, auditiva, né? Mas vai ser degustativa também. Então vocês vão poder experimentar um pouquinho né, daquilo que permeia a cultura, a tradição judaica, que é o povo que primeiramente recebeu esta ordem, esse mandamento do Senhor Deus. Bom, então vamos começar aqui. A Páscoa Judaica e o Cordeiro. Vamos começar lendo as Escrituras. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, porque é aqui onde tudo começa. Antes de lermos, só para nós estarmos aí dentro de um contexto, né, relembrando, né, o texto bíblico, aqui o povo de Israel então está no Egito, eles já estão no momento aqui de sofrimento, já estão sendo castigados por Faraó, que não conheceu José quando ele entrou e deu para José e toda a sua família um atendimento VIP, né? Algumas centenas de anos atrás, quando o povo se instalou lá no Egito, recebeu a melhor parte da terra, né, ali pela região de Gósen, lá no Egito. Então, começou bem, né? Mas depois morreu esse faraó, que não conheceu José e tudo aquilo que ele fez pelo povo. E agora nós estamos num outro contexto. O povo de Israel, de 70 pessoas aproximadamente que chegou no Egito, agora já passa de mais de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Um povo numeroso que está crescendo, isso assusta, então os egípcios começam a ficar com medo, faraó, a gente precisa dar uma segurada nesse povo. E aí tem toda a história que nós conhecemos. Então o Senhor vai usar Moisés como libertador, mas ele já orienta que faraó vai endurecer o seu coração. Então tem as pragas que o Senhor vai estabelecendo ali no Egito, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força. Algumas dessas pragas elas são replicadas pelos magos, né, ali do Egito, até que então nós chegamos na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, e é aqui que a Páscoa então ela é instituída. Então Êxodo capítulo 12, acompanha na sua Bíblia, eu vou ler aqui os versos, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será, agora aqui, as especificações do cordeiro e a necessidade de ter sangue neste rito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 10º
quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqui é a refeição que eles deveriam fazer, mandamento. Tinha que comer carne assada do cordeiro no fogo, com pães asmos, que é este pão que nós já falaremos mais para frente, um pão sem fermento. Claro que não era conforme esse aqui, que parece mais uma bolacha, um biscoito, né? Mas é representado hoje por este pão, pelos judeus. Ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. E aqui a maneira como eles deveriam comer essa refeição. Desta maneira comereis lombos cingidos, ou seja, com um cinto já posto, né, nas suas vestimentas, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, já numa atitude de prontos para saírem. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem, então esse é o texto base aí que vai permear todo o nosso estudo nesta manhã. Bom, 7 festas fixas Deus deu para o povo de Israel, elas estão aqui, mas nós vamos tratar as duas primeiras, Páscoa e os pães ázimos ou pães asmos, tá? Que é o que nos interessa para o estudo desta manhã. Se der tempo, ainda passo alguns slides a respeito da festa das primícias, Rabicurim, mas o que nos importa aqui neste momento é as duas primeiras, a Páscoa e pães ázimos, que é o que estudaremos nesta manhã. Só para nós estarmos situados no calendário hebraico, no período bíblico, quando que essas festas elas aconteciam, ou até mesmo hoje em Israel. Então, no primeiro mês do ano, conforme nós lemos, o mês de Abib, ou Aviv, né? Ou Nissan, Aviv, o termo em hebraico, e Nissan é um nome que esse mesmo mês passou a ter depois do cativeiro babilônico. Então é um nome do calendário, mas que já tem aí nomes babilônicos. Então é nesse mês de Nissan, para nós, convertendo para o nosso calendário, cai aí entre março e abril. É flutuante, por quê? Porque o nosso calendário ele é solar, enquanto o calendário judaico, o calendário bíblico, ele é lunar. Mas para nós cai aí em março e abril, caiu agora em abril, né? Dos dias 22 a 30 de abril, caiu aí a Páscoa. Tá? É um período de primavera, onde tem colheita de cevada e chuva serôdia, então é um momento de primavera. Então, nesse mês de Nissan ou Aviv, no dia 14 desse mês, os judeus, então, eles tinham, e até hoje comemoram, a Páscoa. Tinha que ser exatamente nesse dia. E também nesse mesmo mês, dos dias 15 a 21, a festa dos pães ázimos ou asmos, e a festa das primícias também, logo em sequência. Teve um episódio em que Moisés falou para o Senhor: olha, alguns homens do nosso povo se contaminaram com mortos, e eles não puderam participar da Páscoa, e agora? Aí o Senhor então estabeleceu um segundo dia que poderia fazer a Páscoa. Então o Senhor falou: olha, então se alguém tocar em algum morto, ficar então impedido de participar da Páscoa, ou se estiver em viagem, não estiver presente, poderá então no mês seguinte, que é o mês de Ziv, que é o mês de Ziv ou Iar, que aí é
abril e maio, né? Um mês depois, que é um período de colheita geral. Também no 14º dia, né? No dia 14, aí sim poderia então participar dessa Páscoa, mas somente nessas condições. Mas veja que o Senhor ainda dá uma margem, né? Para que eles pudessem então participar. Então, quanto ao calendário, está dentro desse contexto. Então, o que nós vemos? A instituição da Páscoa foi no Egito, 14 de Nissan, aproximadamente 1491 a.C., aproximadamente. Teria que ser um cordeiro para cada família. Poderia convidar uma outra família para fazer parte também. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Ele deveria ser imolado no 14º dia do mês de Nissan. O seu sangue deveria ser posto nas ombreiras, no batente e na verga da porta das casas dos israelitas. Deveria ser comido assado, esse cordeiro comido assado, com pão, com pães asmos, pão sem fermento, e ervas amargas, com lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, e comer à pressa, como nós vimos. Uma recapitulação. Todos os cordeiros, eles deveriam ser imolados no mesmo momento, no crepúsculo da tarde. Deveria ser celebrado pelas gerações posteriores como memorial. O versículo 14 diz: este dia vos será por memorial. Então todas as outras Páscoas, elas eram memorial desta primeira. Não podia trabalhar porque era um dia de descanso, era um Shabat, então não poderia ter trabalho, e o fermento deveria ser eliminado nesse dia, não poderia ter fermento. Tinha que ter sangue. Não tem Páscoa sem sangue. Era que livraria a família do destruidor que viria por permissão do Senhor. E deveria ser explicado aos filhos quando estes perguntassem: que rito é esse que nós fazemos todos os anos? Nós já vamos falar a respeito disso. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, Êxodo 12, 27. Então aqui está o significado da palavra Páscoa. Pessar, passar por cima. Esse é o significado de Páscoa. Essa Páscoa, ela nunca mais se repetiu. Dessa maneira, os judeus nunca mais comeram. Nem o próprio Senhor Jesus, seus discípulos lá na frente, nunca mais. Ela foi única. Tá? Essa maneira como eles celebraram. Então isso é muito importante a gente gravar aqui na nossa mente. Nunca mais se repetiu. O que foi então a Páscoa no Egito? Foi juízo de Deus sobre os deuses do Egito, como nós lemos no texto bíblico. Aqui tem alguns, né? E muitos dos deuses é parte animal, parte homem, né? Nos deuses do Egito. Então, juízo sobre os deuses do Egito. Juízo sobre Faraó, que também era considerado uma certa divindade para os egípcios. Então é juízo também sobre Faraó. E juízo sobre os rebeldes, os que rejeitaram a proteção da Páscoa. O Tiago aqui estava falando, né, ele imaginando, né, quando o Senhor Jesus está lavando os pés lá, e de repente olhar para aquele ali, que de repente ele já sabia o que aconteceria, e falar: não sei se eu vou lavar o pé desse aqui, acho que eu não vou. Não, o Senhor Jesus lavou o pé de todos. Eu quero pegar esse ponto para dizer o seguinte: eu creio que se alguma família egípcia olhasse e falasse: olha, está acontecendo alguma coisa diferente aqui, e eu estou percebendo que na verdade o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, e não os milhares de deuses do nosso povo. Eu não estou entendendo muita coisa, mas eu estou crendo nessas informações, e eu vou pegar minha família e vou me juntar com uma das famílias dos israelitas. Ou também eu quero ver como que eu faço esse processo, porque eu creio que isso é verdade, que o sangue vai impedir a morte e a destruição. Eu creio que se alguma família egípcia tomasse uma posição como essa, acho que Deus não ia falar assim: não, na verdade eu quero salvar só o povo, vocês não. Fato é que o que corrobora com isso que eu creio é que mais para frente diz que subiu do Egito não apenas o povo de Israel, mas animais e um misto de gente. Então teve gente que estava no Egito que saiu junto com os israelitas. Pode ser por oportunidade, opa, vamos embora que o negócio aqui está ficando feio, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas pode ser também porque muitos creram
no Deus de Israel e falar assim: esse é o Deus verdadeiro, vamos embora. Foi um misto de gente, não só o povo de Israel. E foi também libertação e salvação. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. O sangue vos será por sinal. Caminhando um pouco mais para frente, ou bem para frente, lá no livro de Colossenses, a igreja de Colossos estava vivendo ali um momento onde muitas heresias e falsos ensinamentos estavam entrando na igreja. E os estudiosos vão dizer que, junto com o ensinamento bíblico, estava trazendo muitos conceitos, né, tanto do judaísmo, a judaização da igreja, como também o paganismo, culto a anjos e outras coisas que até é mencionado no texto bíblico. Então, havia ali mestres que estavam também ensinando de maneira errada, e até trazendo até esses conceitos, essa mistura a tradição judaica, mistura um pouco do paganismo, do que a gente tem, pega alguns textos bíblicos aqui, vamos alimentar o povo com isso. Então estava uma salada toda. Então, Paulo vai orientar o povo para dizer: olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa, talvez uma imposição que estava sendo colocada junto com esses preceitos humanos, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso aqui são características que o povo judeu tinha por meio da lei e dos profetas que observar. Comida e bebida, tem um capítulo específico em Levítico que os judeus só poderiam comer aquele tipo de comida, até que o Senhor Jesus viesse e cumprisse toda a lei. As festas, nós passamos lá no início, 7 festas foram estabelecidas para o povo de Israel, para que eles pudessem cumprir como mandamento do Senhor. Lua nova marcava a cabeça do ano, né? Era também para marcação dos tempos, dos dias, porque o calendário era muito importante, porque a gente está falando de uma cultura onde a agricultura, o clima, a chuva, isso era muito importante. Então, a lua nova era muito importante dentro do contexto bíblico. E os sábados, os shabats, tudo isso são conceitos judaicos. E Paulo está falando: ninguém vos julgue por conta dessas coisas, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A sombra, ela é verdadeira? É verdadeira. Uma luz sobre nós, uma luz aqui eu estou vendo um pouco da minha sombra. Não é uma ilusão, eu estou vendo, existe uma sombra aqui, mas o real sou eu. Ok? Então tudo aquilo que era feito, e dentro do nosso contexto aqui a Páscoa, era verdadeiro. Era algo que deveria ser feito, mas era sombra de coisas que haviam de vir. E também em Hebreus 10:1 vai englobar toda a lei, o Pentateuco, que diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então esses dois textos vai dizer que tudo que nós temos lá atrás no Antigo Testamento eram sombra de coisas reais que viriam. E aqui Hebreus capítulo 10, verso 1, vai dizer explicitamente sobre a respeito do cordeiro e do sacrifício de Jesus, que antes os cordeiros sacrifícios eles eram imperfeitos, porque apenas cobriam o pecado, mas depois vai dizer que o sacrifício de Jesus, ele é o sacrifício único e perfeito para nunca mais haver. Então o capítulo 10 de Hebreus está falando a respeito do cordeiro e de Jesus como o real, mas tudo isso eram sombras, certo? Então qual é o cumprimento da Páscoa? Essa Páscoa instituída lá no Egito que nós acabamos de ver, ela era a sombra de algo real que viria. O que é o cumprimento e o que é o real? O sacrifício do Messias, o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Até então, as menções que eram feitas a respeito do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, João, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui Paulo, movido pelo Espírito Santo, vai ser mais direto e vai trazer não apenas como o Cordeiro de Deus, mas como o Cordeiro Pascal. Ele já está linkando, através desse texto, unindo e dizendo que Jesus, ele é o cumprimento daquele Cordeiro que foi morto lá no Egito, cujo sangue deveria ser passado na ombreira e na verga para que houvesse libertação e salvação. Em Jerusalém, em 14 de Nissan,
aproximadamente 32 depois de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus. E a progressividade das Escrituras em relação ao sacrifício do Cordeiro. Primeiro sacrifício, que não está de forma explícita, mas subentendido ali no texto, lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, quando o Senhor Deus fez vestes de peles para Adão e Eva. Para fazer, teve que sacrificar um animal que nada tinha a ver com o pecado de Adão e Eva, mas um animal inocente teve que ter que ser morto, seu sangue derramado, e com a pele desse animal fez então as vestes. Então aqui a gente tem sacrifício para um casal. Depois em Êxodo 12:3, conforme nós vemos na Páscoa lá no Egito, era um cordeiro para uma família. E agora o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de um casal, que tira o pecado de uma família, mas um sacrifício que ele é eficaz para o mundo. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro Pascal, ele é o real daquilo que era a sombra dele, lá o Cordeiro da Páscoa. Estava apontando, era algo muito maior que viria pela frente. Essa festa ela se cumpriu plenamente na pessoa do Senhor Jesus, o Messias. As correlações entre o Cordeiro de Páscoa e o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Como nós vimos, o Cordeiro ele tem que ser sem defeito. Êxodo 12:5. E Jesus também foi o único ser humano que não pecou. Hebreus 4:15 e outros textos bíblicos vai mostrar a impecabilidade do Senhor Jesus. Nunca pecou, não teve defeito algum. Então Jesus cumpre com este critério, com esta ordem do Cordeiro lá da Páscoa do Egito, cumpre. Um ano, ou seja, adulto, Êxodo capítulo 12:5, nós verificamos. Essa palavra no hebraico, para nossas traduções, traz apenas a idade do cordeiro, mas ela pode ser traduzida como jovem adulto, o cordeiro. Eu ia ler aqui, mas eu acabei não transportando para cá. Mas é uma palavra que ela é traduzida também como um cordeiro jovem. Um ano a gente pensa que é pequenininho, né? Não, já está numa fase jovem, numa fase adulta. E o Senhor Jesus, ele morreu também, né? Na sua fase adulta. Não está... Aí, está pulando? E próximo, isso. Jesus foi sacrificado quando adulto, né? Em pleno vigor de sua idade. Perfeito também cumpre com o requisito do Cordeiro de Pêssar. Guardado do 10º ao 14º dia para ser examinado. O texto bíblico diz que ele tinha que ficar guardado, a Páscoa tinha acontecido no dia 14, no dia 10 eles já tinham que separar, guardar o cordeiro. Para quê? Para que ele fosse examinado, para que ele fosse observado. E aí nós temos um grande exegeta judaico, um grande rabino chamado Rashi. Na verdade o nome dele é Shilomo, mas Rashi é um acróstico, ele ficou conhecido por este nome. Ele é considerado como o principal de todos os exegetas dos comentários da Torá, entre os judeus, respeitadíssimo. E ele diz que esse termo, esta é uma expressão, deve ser observado ou guardado, esta é uma expressão de examinar, porque requer ser examinado de defeito 4 dias antes do degolamento.
Então, a tradição judaica vai dizer que era para que ele fosse examinado. O texto bíblico não diz, mas os rabinos, os estudiosos, dizem que era para essa finalidade. Se isto for verdadeiro, nós temos também aqui uma relação com o Senhor Jesus, que também foi examinado antes de ser morto. Jesus foi examinado pelo povo, pelos doutores da lei, e ele pôde dizer para eles em certo momento: quem de vós me convence de pecado? Será que algum de nós aqui poderia falar essa frase? Somente Jesus poderia falar: eu quero que algum de vocês me convença de um pecado que eu tenha cometido. Somente o Senhor Jesus poderia fazer isso. E ele pôde falar: quem de vocês me convence de pecado? Porque Jesus não teve pecado nenhum. Então ele pôde ser, durante todo o seu ministério público, examinado pelas pessoas. E os religiosos queriam pegar ele, mas sempre era armando de uma forma astuta, né, para tentar ver se conseguia pegá-lo de alguma forma. Porque não conseguiam ver uma atitude de Jesus e julgá-lo como sendo um pecado, um defeito. Quando nós vemos nos textos bíblicos do Novo Testamento, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, dizendo que Jesus não cumpriu a lei, essa lei que eles estão dizendo é a lei oral. Não é a lei mosaica, a lei que nós temos escrito na Bíblia. Os judeus têm hoje um livro chamado Talmud, que é a lei oral. Essa lei oral, ela vem desde os tempos bíblicos, desde o Antigo Testamento, que o Senhor Deus usa Isaías para dizer que eles honram com os lábios, mas o coração está distante. Por quê? Porque cumprem preceitos, leis, ordens e mandamentos de homens. Então os judeus, eles tinham a lei de Moisés, a lei bíblica, mas também tinha a lei oral. E depois em Marcos o Senhor Jesus usa a mesma forma. Vocês seguem preceito de homens. Então quando Jesus está sendo acusado de ter violado a lei, aí a gente fala: puxa, Jesus violou a lei? Que lei é essa? É o preceito dos homens, que eles tinham no mesmo pé de igualdade, como tem até hoje o Talmud. Eles acreditam que quando Moisés recebeu a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, lá no Monte Sinai, paralelamente ele recebeu também uma lei oral que foi passada oralmente, e aí seguiu pelos anciãos, pelos profetas, pelos reis, e até os tempos de hoje, quando eles compilaram, traduzido hoje no Talmud. Mas o Senhor Jesus nunca pecou e nunca violou sequer um mandamento da lei. E depois Jesus foi também examinado por Pilatos. Pilatos falou assim: olha, eu não vejo crime algum, eu não vejo nada nesse homem que eu possa condená-lo. Eu vou mandar ele para Herodes, porque é a jurisdição dele. Mandou Jesus para Herodes. Chegou lá, Herodes olhou, escarneceu, zombou, riu, e depois voltou de novo para Pilatos. Foi examinado também por Herodes, voltou para Pilatos. E aí Pilatos falou assim: olha, não vejo como... diante de vocês não vejo crime algum, tampouco Herodes, porque me mandou ele de volta. Foi examinado também e não foi encontrado defeito algum no Senhor Jesus, que assim como o cordeiro do Egito de Páscoa, ele também foi examinado. Nenhum osso deveria ser quebrado, Êxodo 12:46. O Senhor Deus deu esta ordem e o Senhor Jesus também não teve nenhum osso quebrado. João capítulo 19, 31 e 37, uma profecia também a respeito do Senhor Jesus, também não teve nenhum osso quebrado. O cordeiro deveria ser imolado no dia 14 de Nissan, no crepúsculo da tarde. Jesus foi morto no dia 14 de Nissan, às 15 horas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito deste horário. Mais uma vez, o sangue nas ombreiras navega da porta de cada família israelita. O sangue deveria fazer parte do ritual. Cristo foi sacrificado na cruz exatamente no dia da Páscoa dos judeus, em 14 de Nissan. De manhã, às 9 horas, nós lemos o texto de Marcos. Marcos é o autor bíblico que mais dá detalhe em relação aos horários. Marcos capítulo 15, verso 25 diz que a hora terceira, que é às 9 horas da manhã,
crucificaram Jesus. Não é uma morte instantânea, né? Mas ele foi colocado na cruz, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, hora terceira. Também no mesmo capítulo 15, versículo 33, diz que das 12 horas do meio-dia até as 15 horas houve trevas sobre toda a terra. Aí toda a terra ali é do contexto onde está acontecendo ali em Israel. Mas há trevas durante esse período. E aqui nesse momento, às 15 horas, foi a hora em que Jesus bradou e entregou o seu Espírito. Ou seja, João não relata isso, mas Mateus e Lucas, eles, movidos pelo Espírito Santo de Deus, dão um horário próximo, por volta das 15 horas. Marcos não, o Espírito de Deus já deu precisão para ele e ele registrou. Então assim, não é contradição, mas aqui Mateus e Lucas diz por volta das 15, Marcos diz foi exatamente às 15. A hora nona, às 15 horas, isso aconteceu. Isso aqui foi o evento às 15 horas de 14 de Nissan, provavelmente do ano 32, foi o momento em que o Cordeiro, nosso Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus, foi morto. O texto bíblico dá até horário, às 15 horas. Nesse momento, o maior de todos os eventos aconteceu, porque estava em jogo a minha e a tua salvação, o meu e o seu pecado. O Senhor Jesus, nessa hora, o texto bíblico diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, então que foi uma tragédia para os judeus, porque separava o lugar santo do Santíssimo, onde só o sumo sacerdote uma vez por ano, na festa de Yom Kippur, poderia entrar, e qualquer um que adentrasse, sem ser o sumo sacerdote do ano, ele era fulminado, era morto na presença de Deus, era algo estritamente restrito. O véu agora, a presença ao acesso de Deus está exposto. O que era tragédia para os judeus, é para nós como símbolo de acesso à presença, pelo caminho que Jesus pavimentou com o seu sangue, e agora nós temos acesso direto a Deus, ao Criador. Nessa hora, as rochas se fenderam, os sepulcros foram abertos e houve ressurreição, só que esses que ressuscitaram, esses santos que ressuscitaram, eles só foram vistos depois da ressurreição de Jesus, porque ele é a primícia dos que dormem. Então a ressurreição está ligada com a festa das primícias, mas é uma outra festa. Tudo isso acontece nesse momento. E o centurião que estava ali comandando todos os soldados que estavam ali escarnecendo, espancando Jesus, ele então ajoelha no chão e ele fala assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tudo isso acontece nessa hora. Tem um comentário também rabínico a respeito da Torá, sobre esse horário em que o cordeiro ele era sacrificado. O rabino Melair tem uma Torá, muito conhecida, Torá que é vendida nas livrarias judaicas, e ela é em hebraico e em português, e tem comentário, né, desse rabino muito respeitado. E não é messiânica, né? É uma Torá mesmo judaica, judaísmo tradicional. Quando chega nesse período do texto de Êxodo que diz que o cordeiro deveria ser sacrificado pela tarde, que nas nossas traduções traz como crepúsculo da tarde, esse rabino diz o seguinte: segundo Flávio Joséfo foi um grande estudioso que viveu no período do Novo Testamento, né? E que por conta dele nós sabemos muitas coisas, né, do que aconteceu durante aquele período do Segundo Templo. E os seus escritos, ele é tanto usado por cristãos como também por judeus. Este rabino diz o seguinte: segundo Flávio Joséfo, esse sacrifício que deveria ser oferecido lá no Egito, quando da instituição da Páscoa, era oferecido entre 3 e 5 horas da tarde. E o Senhor Jesus foi justamente crucificado às 15 horas, no momento então em que os cordeiros de Páscoa deveriam ser sacrificados. Enquanto os judeus estavam lá, sacrificando os cordeiros de Pêssar, o Senhor Jesus estava na cruz, como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus,
sendo sacrificado por nós. Hebreus 9:12, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então esta Páscoa, do dia 14 de Nisan do ano 32, cujo cordeiro foi o Senhor Jesus, que nos trouxe salvação e libertação, ela nunca mais se repetiu. Jesus morreu uma vez só. Aqui mais um cumprimento da primeira Páscoa que nunca mais se repetiu, a de Êxodo. As outras foram memoriais. O Senhor Jesus também, essa Páscoa nunca mais se repetiu. E o que nós fazemos mês a mês? De uma forma memorial, celebramos a ceia como memorial do sacrifício do Cordeiro Pascal, que foi instituída justamente no Seder de Pêssar, que a gente já vai entrar. O que foi a morte do Cordeiro Pascal? Também juízo de Deus, assim como o Cordeiro do Egito, só que o juízo de Deus sobre o diabo. Hebreus 2, 14 e 15, para que por sua morte, juízo da cruz, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Também foi o juízo de Deus sobre o sistema satânico, Colossenses 2,15, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles em si mesmo na cruz. E também foi juízo sobre o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Imagine o Senhor Jesus lá no monte orando: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. E o cálice que Jesus está dizendo ali não é o cálice do Pêssar de hoje, do vinho, ou o cálice que nós tomamos, né, simbolizando o sangue de Cristo, mas é o cálice da ira de Deus. No Antigo Testamento a gente vai ver essa expressão, cálice da ira. E essa ira sobrecaiu sobre Jesus. Jesus, que nunca conheceu o pecado, morreu por pecado de toda a humanidade. Imagina ele tendo que carregar sobre si algo que ele conhecia por onisciência, por ser Deus, mas não pela prática. Jesus sabe o que é o pecado? Sabe, porque ele é onisciente, mas não pela prática, porque nunca pecou. E ele está lá suando sangue, momentos antes da sua crucificação: se possível, passe de mim esse cálice de ira, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Mas ele se submeteu. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que foi a morte do Cordeiro Pascal também foi libertação e salvação, como nós já vimos na meditação agora pela manhã, João 3,16. E 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, o cordeiro da Páscoa, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que então, biblicamente, a Páscoa, instituída lá no Egito, ela prefigurava? Êxodo 12,6 a gente viu, toda a congregação deveria se juntar para imolar o cordeiro no crepúsculo. Versículo 21, e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Versículo 27, é o sacrifício da Páscoa. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Imolará, morte, imolai a Páscoa, morte, sacrifício, morte. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi morto, imolado. Portanto, biblicamente, a Páscoa representava o sacrifício, a morte do Messias Jesus para a remissão dos pecados. E a festa dos pães ázimos. Êxodo 12:15, o Senhor disse: 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Tinha que comer o pão, mas sem fermento.
Depois, em Levítico 23, essa é a segunda festa, o Senhor também institui. O dia 14 de Nissan era o dia para comemorar a Páscoa. E lá em Levítico diz dos dias 15 aos dias 21, 7 dias era a festa do pães asmo. Um dia posterior, a festa da Páscoa. Então aqui, 14 de Nissan, celebrada a Páscoa. No dia seguinte, já a festa dos pães asmos ou ázimos, do dia 15 ao dia 21, era essa festa. Mas esse pão asmo sem fermento, ele tinha que ser comido desde aqui a festa da Páscoa, apesar da sua festa começar no dia seguinte. Tinha que comer pães asmos por 7 dias, o fermento deveria ser tirado das casas no dia 15 de Nissan, o não cumprimento levava à morte, algo que Deus levava isso aqui muito a sério. Apenas o primeiro e o 7º dia dessa festa era Shabat, então era descanso, era feriado. Esta festa deveria ser guardada pelas gerações posteriores, não podia comer nada levedado com fermento. E nós temos então, na Páscoa e nos pães asmos, esses dois elementos importantes aqui que deveria ser comido: o pão sem fermento e o cordeiro. Essa festa também dos pães asmos, ela também tem o seu cumprimento, era sombra também. E o que é real? O Senhor Jesus também. O cumprimento é nele. João capítulo 6, a partir do verso 33. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Isso Jesus falando para as multidões. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Olha Jesus se identificando com um pão. Que pão é esse que Jesus está se identificando? O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus está dizendo que tem que comer esse pão. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, o maná lá no deserto, e contudo morreram. Quem comer este pão, falando de si mesmo, que este pão viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando a respeito do pão que tem que comer. E o matzá sem fermento tinha que comer, não era opção. Jesus está dizendo que para ter vida tem que comer esse pão que é ele. Mas agora ele já traz agora ele fala da carne. Tem que comer a carne também. Que carne? A carne do cordeiro. Não tinha que ser comido na Páscoa. A carne não podia deixar, tem que comer. E Jesus está dizendo aqui também. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Pensando de uma forma literal ali, né? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, depois ele vai instituir o seu sangue como o vinho da Páscoa, que eles passaram a incluir no Seder, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E depois nós temos então 1 Coríntios 5, 6, 8, Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento. Lembra que nas casas não podia ter fermento? Paulo está fazendo uma alusão à festa da Páscoa e à festa dos pães asmos, para trazer ensinamento para a igreja de Corinto e para nós. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, olha ele fazendo alusão à Páscoa, nosso cordeiro pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmos da sinceridade e da verdade. Como sabemos, fermento é símbolo de pecado. Jesus, falando para a multidão, disse: olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus. E o texto logo, nesse mesmo versículo, diz que esse fermento, que era o pecado da hipocrisia. Então o fermento, e temos outros textos bíblicos, como esse, por exemplo, falando do fermento como algo que adultera a massa. Isso é o que o pecado fez, adulterou aquilo que era original no homem, em Adão e Eva, e nós então herdamos também esse pecado. Então o fermento é símbolo de pecado. Quando diz que Jesus aqui, ele é o nosso cordeiro pascal, né? Diz sem esse fermento, né? Como Cristo, justamente como uma vida sem
pecado. E esse entendimento não é apenas um entendimento cristão, porque está no Novo Testamento, do fermento simbolizar o pecado, mas os judeus também, eles admitem que o pecado, por isso que eles vão dizer que não poderia ter fermento lá no Egito, eles vão dizer que também simboliza a maldade humana, o orgulho, né? Mesmo sem admitirem os textos bíblicos do Novo Testamento, que traz mais luz a essa questão, eles também admitem que simboliza a questão do pecado. Então a festa dos pães ázimos tipificava a vida sem pecado do Messias, o Cordeiro de Deus. Muito bem, temos aqui alguns poucos minutinhos, acho que 15 minutos, e vamos entrar aqui então para a celebração do Seder de Pêssego nos dias atuais. Vimos a instituição da Páscoa, o cumprimento dela na pessoa do Senhor Jesus, e hoje, como os judeus celebram? Eles continuam celebrando, né? Todos os anos em várias partes do mundo, judeus religiosos e judeus que não são necessariamente religiosos, que não seguem, mas quando chega nesse momento, é um momento especial e eles vão celebrar. A Páscoa, ela pode ser celebrada, ou Seder de Pêssego, Seder significa a ordem da Páscoa. Ela pode ser celebrada em qualquer lugar, pode ser na sinagoga, pode ser na casa dos judeus, pode ser num centro de convenção, no hotel, num buffet, pode ser em qualquer lugar. No período bíblico, na época do Senhor Jesus, também poderia ser em qualquer lugar. Jesus falou para os seus discípulos, vão, né, e deu a ordem para ir até determinado homem, vai lá até a cidade e fala que eu preciso, né, de um ambiente, algum lugar, para que a gente possa celebrar a Páscoa. E então os discípulos vão lá, né, até esse homem que Jesus tinha ordenado, e eles escolhem ali o cenáculo, né? Não tinha um lugar fixo, tem que ser na sinagoga ou no templo, não, poderia ser em qualquer lugar. Assim também é a Páscoa judaica hoje, pode ser em qualquer lugar. O que precisa ter numa mesa? E a gente vai ver alguns elementos aqui, que poucos elementos ainda permanecem daquilo que tinha lá na Páscoa bíblica, e eles acrescentaram outros aspectos aqui, que não ferem muitas coisas, mas tem aspectos aqui que, né, já tem um certo paganismo, mas eu trouxe uma questão didática para vocês verem como os judeus celebram a Páscoa hoje. E nós temos elementos aqui que mostram a pessoa do Senhor Jesus, o Messias, que os judeus incrédulos não enxergam. O que precisa ter? Precisa ter esse livro aqui que chama Haggadah de Pêssego, que vai contar a história da Páscoa. Esse aqui é de bolso pequenininho, presente que a minha esposa me deu, mas geralmente é um tamanho maior, e aqui tem toda a ordem como deve ser feito, né? Esse aqui é bem ilustrado, né? Mas tem que ter, tem umas que são mais simples, mas tem que ter aqui, porque todo ano a mesma coisa, o mesmo passo a passo é feito, e eles vão utilizar então este manual, que é a Haggadah de Pêssego. Tem que ter também a Queará, essa aqui é uma Queará mais bonita, mas pode ser também de acrílico, de plástico, e os judeus dizem que pode ser feito até em cima de um guardanapo, se for uma família que não tenha muitas condições, mas tem que ter. E os elementos aqui também que compõem. Então, o que os judeus utilizam hoje no Seder de Pêssego? Um osso, que pode ser de um cordeiro, mas eles usam muito de frango, né? Então, eles pegam o osso e eles vão queimar o osso, porque vai representar o cordeiro, né? O osso. Tem também aqui uma mistura, que depois vocês vão poder apreciar melhor ali, que é uma mistura feita de maçã, com canela, com vinho. Essa aqui está com suco de uva, né? E vai simbolizar, chama-se haroset. Isso aqui não tinha na Páscoa bíblica. Eles acrescentaram e eles dizem que é o seguinte, isso daqui representa a argamassa dos tijolos que os judeus faziam as construções lá no Egito. É para relembrar o trabalho. Depois nós temos aqui o carpaz, que é utilizado para lembrar o trabalho árduo que os judeus faziam. E tem um outro significado também. Eles utilizam uma salsa, mas podem utilizar também cebola ou algum tipo de vegetal como batata. Mas isso aqui vai lembrar o trabalho árduo que o povo de Israel fazia no Egito, mas também tem um outro significado, que isso aqui vai relembrar o hisopo, porque quando o cordeiro ele era sacrificado, na bacia o sangue tinha que ser derramado, e eles tinham que pegar o hisopo
que era um vegetal, mergulhava e passava nas vergas, na verga e no umbral das portas. Então eles vão dizer que representa isso. Tem as ervas amargas. Aí as ervas amargas tinha na Páscoa bíblica e eles utilizam até hoje, com uma raiz forte. Aqui é um alface normal mesmo, mas eles utilizam alface romana. A alface romana ela não é amarga, mas o seu caule, eles dizem que por um tempo fica amargo. Ou endívia, ou algum outro vegetal que seja amargo. São as ervas amargas. E tem aqui raiz forte. Isso aqui é para lembrar a amargura que foi viver no Egito em período de escravidão durante este período. E um outro símbolo aqui, que não tem nada a ver com a Páscoa, é o ovo. Eles vão trazer um significado para dizer que representa as ofertas que eram levadas ao templo nos dias que antecediam a Páscoa. Outros vão dizer que o ovo é símbolo de fertilidade, mas aqui entra como uma questão pagã e que não tem nada a ver com a Páscoa. Aí aqui, dessa mesa aqui, da Queará, o que está faltando aqui? Que não tem nada que simboliza a Páscoa bíblica. Não tem sangue. Não tem nada que simbolize o sangue. E o sangue era essencial. O que mais tem aqui? O vinho. O vinho, ele foi acrescentado, não sabemos em que época. Lá no Êxodo nós não temos menção ao vinho, temos do matzá, pão sem fermento, das ervas amargas e do cordeiro. Vinho não. Mas ao longo dos anos foi acrescentado. E nós temos o Senhor Jesus celebrando a Páscoa com vinho. Então isso é interessante, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele se adequou à cultura e aos costumes do seu povo, daquilo que era sadio. E Jesus vai até usar, como uma forma simbólica, isso que foi acrescentado ao cesto de Pêssar, que traz o significado fantástico e maravilhoso que é o seu sangue. O vinho que não estava presente antes, instituído por Deus, mas que a cultura trouxe para a Páscoa, o Senhor Jesus usou, bebeu, serviu e ainda usou como simbolismo daquilo que era mais precioso, que era o seu sangue. Mas o vinho também ele foi atribuído. E temos o pão sem fermento, o matzá. Então, como começa? No dia anterior, o que os judeus vão fazer? Vão fazer uma limpa em casa e vão tirar o fermento da sua casa. Porque não pode ter fermento conforme o texto bíblico lá. Então eles vão tirar o fermento, vão fazer uma inspeção. Os judeus religiosos vão fazer uma brahá, é uma bênção, ou uma prece, ou uma oração, uma reza, que tem tudo descrito. É a mesma para todas as casas, em todos os lugares do mundo, em todos os anos é a mesma, mas eles têm que fazer essa reza. E eles vão fazer, o pai de família e as crianças também, para fazer a busca. Pega o fermento, coloca no saco e tira de casa. Depois eles fazem uma segunda prece, que chama-se anulação do fermento. Que eles vão falar, se por acaso tem algum fermento escondido em alguma área da casa, que eu não encontrei, essa bênção é para anular o fermento, para que a gente não seja condenado pelo Eterno por isso. Então tem isso, mas, é o jeitinho, exato. Mas tem isso, para tirar o fermento. Depois, o segundo processo, já no dia mesmo, tem o acendimento das velas. Porque é um shabat, é um dia de descanso. Em todo shabat, até no shabat, que é o sábado mesmo semanal, tem o acendimento das velas. Então, em Pêssar, tem o acendimento das velas. Tem um outro cálice também, que é o cálice de Elias, que fica também posto. Tem o cálice que é tomado por aquele que está celebrando a ceia, mas tem um outro cálice que é o cálice de Elias. Por que Elias? E tem uma cadeira também que fica vazia, porque Elias é aquele que no Antigo Testamento ia preceder a vinda do Messias, e que o texto bíblico diz que João Batista era a figura do Elias que precedeu o Messias, o Senhor Jesus. Então isso foi cumprido. Como os judeus não creem que Jesus é o Messias, creem que o Messias ainda virá, eles esperam que em todo Pêssar Elias está presente, porque eles esperam que em toda Páscoa o Messias vem. Então, Elias tem essa importância. Como no Shabat também, todo sábado, nas suas celebrações, eles esperam que o Messias venha todo sábado. Então tem o acendimento das velas. E aí, meus irmãos, tem aqui também uma água com sal, que em determinado momento da celebração, eles vão mergulhar o vegetal no sal e vão comer. E essa água com sal representa o choro, as lágrimas derramadas pelo povo de Israel no Egito. E aí nós entramos então em 14 passos
que obviamente nós não vamos passar por cada um deles, porque isso demora. Uma celebração vai aí umas 4, 5 horas. Eu participei de um Seder de Pêssar semana passada, messiânico, e começou às 6h30, nós fomos comer, já era umas 9h30, terminou às 10 horas, porque demora. Mas são 14 passos, então, primeiramente, eu só vou recitar aqui brevemente para vocês. O primeiro passo é o Kadesh, eles têm que recitar o Kiddush. Kiddush é uma oração de santificação pelo vinho que eles vão tomar. Depois o segundo passo é o Urhatz, que é a abluação das mãos, lavar as mãos. Então eles vão utilizar uma jarrinha com 2 alcinhas e eles vão lavar as mãos dentro de uma bandeja. Por que tem 2 alcinhas? São duas, parece a tacinha com 2 orelhas, né? Então eles pegam com uma mão, lava a mão, depois pega com a mão limpa o outro lado e lava a outra mão. Porque se tiver uma só, eles vão pegar com a mão suja, vão purificar a mão, e essa mão que está purificada vai pegar na alça que foi pega com a mão suja e vai purificar. É isso mesmo. A gente ri, né? Mas é isso mesmo. Por isso que tem 2. Então esse processo é feito. Eles vão limpar as mãos. Eles vão pegar o carpaz, é o terceiro passo, e eles vão comer um pedaço, ou então um pedaço da batata. E depois tem a Yahatz, que é a quebra da matzá do meio. Eles vão pegar o matzá. O meu tempo já foi. E eu estou só para colocar aqui nesse compartimento. Você pode segurar? O Rogério vai servir como meu pedestal. Tem aqui pelo menos 3 matzá. E eles vão colocar neste lenço que muitos judeus chamam de Errad. Errad significa uma unidade composta. E são 3 compartimentos separados. Aí o segundo pedaço vai para o segundo compartimento. E o terceiro para o último compartimento. Isso é no início. O Pêssar já começa com ele assim. Quando chega nesse passo, que eles vão cortar o matzá, eles vão pegar, não o primeiro e nem o último, vão pegar o do meio. E eles vão quebrar em 2 pedaços. O pedaço maior fica, o pedaço menor fica na mesa, e o pedaço maior, eles colocam em um outro lenço, um guardanapo, e eles vão esconder. Isso judeus sefaraditas, askenazitas, em qualquer lugar do mundo, em Israel, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Europa, qualquer lugar, eles vão esconder em algum lugar. Obrigado, Rogério. E aí, depois, no final, as crianças vão procurar. As crianças não viram onde que o pai escondeu. As crianças vão procurar. Quem acha, ganha um chocolate, um bombom, alguma coisa assim. Mas ele fica lá escondido durante a cerimônia. Aí eles quebraram então a matzá e o pedaço vem para cá. Depois, qual é o próximo passo? 5º passo é o Magid, ou seja, Magid história. Eles vão narrar toda a Páscoa que está aqui dentro da própria Haggadah. Eles vão narrar tudo que aconteceu no Egito. Esse é o segundo último, dizendo que acabou isso? Tá, já vou correr. Mas eu não vou me delongar aqui. Vamos contar toda a história bíblica. Aí vão passar por cada uma das pragas, por isso que demora, né? Então tem todo esse período de contar a história. Depois eles vão novamente fazer a purificação das mãos e vão comer um pedaço do matzá. Vão quebrar um pedaço e vão comer. Depois é o motzi, eles vão recitar uma bênção sobre o matzá, é uma oração, eles oram. E depois eles comem o matzá, que é o processo 8. Depois o processo 9, eles vão recitar uma bênção e vão comer aqui o maror, que é essa raiz forte, né? Eles vão comer também, que é um pouco picante, depois vocês podem experimentar. E depois o passo 10 é o corer.
coma um sanduíche de matzá e maror. Eles vão pegar um pedacinho, que é o que vocês farão, tá? Pegar um pedacinho do matzá, 2 pedacinhos desse tamanho, vão pegar aqui um pouquinho aqui do maror, que é a raiz forte, vão pegar um pouquinho aqui do haroset, que é a massa aqui com a maçã, e vão pegar um pedacinho da folha de alface, colocar aqui e vir com um outro pedaço de matzá, um sanduíche, e vão comer. Então eles estão falando, nós estamos comendo matzá, estamos comendo ervas amargas. 11º passo, aí é o momento bom, porque é o Shulchan Oreh, é a refeição. Aí sim, tem muita comida, aí é um banquete que eles fazem, né? E aí eles vão comer bastante. Depois volta com o Tsafum, que é o Aficomã. Aí as crianças vêm, procuram, quando acham, elas devolvem a cheia e ficam felizes. Isso aqui é para as crianças ficarem entretidas, né? Porque isso aqui já é no final. Demora, as crianças vão dormir, então elas têm que ficar acordadas. Não, quero achar para ganhar o meu presente. Isso volta. Isso aqui estava escondido. Esse pedaço do pão, ele volta para a mesa. Aqui tem um simbolismo muito interessante. Jesus disse que ele era o pão. E um pão sem pecado, sem fermento. É curioso que, se você colocar sobre a luz aqui, você vai ver que tem vários furinhos, né? E o corpo de Jesus, ele foi traspassado. Isso aqui é feito tudo sob supervisão rabínica. O tempo de cozimento, o preparo que vai, a caixa, vocês podem ler lá, sob supervisão rabínica. É interessante que até nisso aqui tem furo aqui no pão. Eles pegam um segundo. Eles vão dizer, qual é o significado disso? Um pão primeiro significa, eles vão dizer que é o sacerdote, os levitas e o povo de Israel. Mas fica a pergunta, por quê? De que forma que os levitas foram quebrados? Não tem uma explicação mais correta. Uma explicação mais interessante é que esse errad, esse compartimento aqui, significa a unidade composta da triunidade. Nós temos o primeiro, como se representasse o Pai, o segundo, que é o que foi partido, o Filho, e o terceiro, o Espírito Santo. É nesse momento do Seder, quando nós temos lá em Lucas, que diz, e ao partir o pão, é esse momento do partir aqui do Afcomã. A descrição mais antiga que se tem de uma ordem de Páscoa entre os judeus é do Novo Testamento, do Senhor Jesus. Antes disso não tem algo descrito. Você tem lá Jesus dado graça pelo pão, o Kiddush, oração pelo vinho, deu graça. Tem o tomar o vinho, as taças, são 4 copos. Tem o tomar o vinho. Tem no final, e ao cantar um hino, eles partiram para o monte. E o último passo que tem aqui dos judeus, eles cantam um hino. Então, a Agadá de Pêssah mais antiga que se tem é a do Novo Testamento. Quando Jesus partiu o pão, ele disse, este é o meu corpo que é dado entre vós. Aí depois, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Foi envolto num pano e foi escondido. Saiu do meio dos seus. Mas o que aconteceu 3 dias depois? Esse corpo voltou de novo para o convívio. O matzá volta de novo. E o que eles fazem? Dão para ser comido. Muitos judeus entendem que esse foi um procedimento que foi adotado posteriormente por judeus messiânicos. E os judeus hoje fazem, e eles não têm ideia daquilo que eles estão fazendo e não enxergam no Pêssah a pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tinha mais detalhes aqui, mas eu não vou tomar o tempo mais de vocês. O que nós fazemos com tudo isso? Primeiramente, a Páscoa, como Marcos disse no início, ela não é comércio, ela não é chocolate,
e ela não é mais apenas um seder religioso, em que os judeus, como diz o texto bíblico, com um véu nos seus olhos, eles fazem tantas coisas e não conseguem enxergar a pessoa do Senhor Jesus. Mas a Páscoa é um memorial, uma lembrança que nós temos a respeito daquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus fez por você. Jesus é o meu, Ele é o seu Cordeiro Pascal. Se de repente você ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus, saiba que esse que dividiu a história, judeu que não crê, ateu, qualquer um, que dia que é hoje? Dia 5, amanhã, segunda-feira, dia 6, ele vai assinar algum documento importante, em qualquer lugar do mundo, ele vai ter que colocar que é dia 6 de maio de 2024. 2024 do quê? Judeu que não crê, ateu, qualquer um que vai ter que se curvar à história, essa pessoa do Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal, que morreu por você, derramou o seu sangue, para que Páscoa é libertação e salvação. Libertação do Egito? Não. Hoje libertação do pecado, que escraviza, assim como o povo de Israel foi escravizado. O Senhor Jesus nos escraviza do pecado, nos liberta do pecado, nos liberta do diabo e nos liberta de nós mesmos e nos coloca em liberdade. E Ele é quem nos traz a salvação. Para derramar esse sangue, para resolver o problema do pecado, lembra que nós vimos que a morte de Jesus é juízo sobre o pecado? Tinha que ser alguém sem pecado, para poder pagar o preço do pecado por mim e por você. E de forma prática, nós entendermos isso, vivermos isso e anunciar a Páscoa, que é a morte do Senhor Jesus. E qual é a festa que celebra a ressurreição? É Rabicurim, não deu tempo para nós terminarmos, mas é a festa dos primeiros frutos, né, que era feita no primeiro dia da semana, no domingo do período ali da festa das primícias. E Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. E o próprio Paulo, também movido pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que Jesus é as primícias do que dorme. Foi o primeiro as primícias da ressurreição, é Jesus cumprindo a festa das primícias. Meus irmãos, a mesa lá fora vai ter esses elementos. Se você quiser, você pode experimentar. Toma cuidado com a raiz forte, porque ela é um pouquinho forte, picante. Se você quiser só ficar no matzá ou só na harossas também, não tem problema algum. Quero agradecer mais uma vez os irmãos, que o Senhor Jesus os abençoe e um bom domingo a todos.